Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que vai nos dizer assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias contente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisesse passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passará para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-os. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, meus irmãos? Que parábola, que só a narrativa, ela fala muito ao nosso coração. Jesus mesmo contou essa parábola do rico e de Lázaro. Quem era o rico? O homem que tinha muitas coisas. Como a Bíblia vai narrando aqui, vai dizendo que havia um homem rico que vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os seus dias alegre e feliz. Só este versículo nos traz a memória para que a gente possa pensar um pouco como está o mundo aí fora. Pessoas vivendo alegres e felizes. Ô meu irmão, isso é errado? Não. Não é errado se alegrar. Não é errado ser feliz. Agora, o errado é em que a gente vai colocar a nossa alegria, a nossa felicidade, em quem nós estamos depositando e canalizando as nossas adorações. A Bíblia diz que não pode ter um Deus acima do Deus de Israel que fez todas as coisas. A Bíblia fala para nós que só existe um mediador entre Deus e o homem, que é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que não há outro nome para que se dobre todo o joelho, para que toda língua confesse que ele é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. E Jesus conta essa parábola porque naquele tempo havia muitos homens avarentos, havia muitos homens vivendo regaladamente com a força do seu braço, com a sua inteligência, com os seus deleites e os seus prazeres. Jesus Cristo está colocando este homem como aqueles que acha que não precisa de Deus, que não precisa de Jesus Cristo, que olha para a cruz do Calvário
e não dá nenhuma importância, que diz que não precisava tudo aquilo, que olha para a palavra de Deus, que ela é que rega as nossas vidas e quer viver a sua vida como este homem. Pois bem, no versículo 19 do capítulo 16, já começa o versículo para nos chamar a atenção que um homem rico, é errado ser rico? Não. É errado ser feliz? Não. É errado ter alegria? Não. Porque a alegria verdadeira é aquela que Deus nos dá. A felicidade que Deus nos dá não é passageira porque comprou-se um sapato, porque comprou uma roupa, porque comprou um carro, comprou qualquer objeto, mas um dia vai se acabar. Um dia vai deixar de existir aqui. Comprou uma blusa nova, mas depois de vestir algumas vezes, ela não está mais nova. Porque perdeu o seu valor quando saiu daquela loja. Mas aquilo que Jesus Cristo nos dá, uma água que jorra dentro de nós para a vida eterna, essa sim é a verdadeira felicidade. Qual é a verdadeira felicidade? É sermos felizes porque Cristo nos amou primeiro e nos salvou para uma vida eterna. Pois bem, este homem vivia assim. Este homem tinha tudo. Este homem queria comprar algo no seu tempo, ele comprava. Este homem queria ter o que ele queria ter, o dinheiro dele fazia com que ele tivesse. Mas a Bíblia vai dizer que também havia um certo mendigo. A Bíblia agora vai dizer, havia um certo mendigo oposto daquele homem rico. E vai dizer o nome dele. Observe que no versículo 19, ele não cita o nome do homem rico. Mas no versículo 20 ele vai dizer, havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Porque aqueles que servem a Senhor Jesus Cristo, aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade, porque é esses verdadeiros adoradores que o Pai está procurando, Ele não esquece do seu nome. Ele lembra do seu nome. Em meio a muitas dificuldades que nós estamos vivendo, que a vida está nos apresentando, Jesus Cristo ainda lembra do nosso nome. Porque deixamos tudo, deixamos uma vida que a gente pensava que era a melhor vida para servir a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer que este homem, este mendigo, era chamado de Lázaro. E vai dizer que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele era leproso, ele tinha uma doença, ele não tinha casa, ele não tinha o que comer, ele não tinha com quem sarar aquelas feridas. Mas ele ficava à porta daquele homem rico. A Bíblia vai nos dizer, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Meus irmãos, olha que interessante. Um homem que ali toda vez sentava na sua mesa, com a sua família, e tinha tudo para os seus filhos, e tinha tudo para a sua família. Como eu falei, ele queria, com o que ele quisesse, ele comprava. O dinheiro dele dava para comprar qualquer coisa material. Mas algo que o dinheiro não pode comprar é a salvação em Cristo Jesus. Porque dinheiro nenhum vai comprar, porque esse preço já foi pago ali na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo não pagou por ouro, nem prata, nem bronze. Não, Jesus Cristo pagou por seu sangue precioso. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E este preço que eu e você não podemos calcular, este homem não tinha.
Mas o Lázaro, que vivia na porta dele, querendo se alimentar, não daquele banquete, mas a Bíblia, Jesus Cristo contando essa parábola, ele vai ser bem categórico e nos detalhes dizer das migalhas que caía da mesa do rico. Enquanto ele estava ali, sentado naquela porta, os cães vinham lamber as feridas daquele homem. Meus irmãos, que vida! A gente pode aqui pensar, ter uma ideia de um homem que tinha tudo e um homem que não tinha nada. Um homem que o consolo dele era os cães que vinham lamber as feridas dele, porque aquele homem era leproso. Mas a Bíblia vai dizer, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E aqui eu começo a essa reflexão desta manhã. Observe que a Bíblia vai dizer, e o mendigo morreu. E ele vai dar detalhes em dizer, e foi levado pelos anjos. Se você parar para analisar, e talvez se pudesse me perguntar, meu irmão, mas para ir para o céu tem que ser mendigo e tem que ser coberto de chagas e ficar na porta de homem rico? Não. O que Jesus Cristo está querendo mostrar aqui nesta parábola é que o coração daquele mendigo era voltado para Deus. Ele não tinha as regalias, ele não tinha as condições que aquele homem rico tinha, mas ele tinha com certeza um coração aquebrantado. Ele tinha a presença de Deus. Por que, meu irmão, você está falando isso que não conhece? Ele nem conheceu esse homem, mas a Bíblia vai dizer que quando ele morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que coisa linda, quem vai para o seio de Abraão, a não ser aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Quem é que vai para o seio de Abraão se não acreditar em Deus? Se não acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se não renunciar, mesmo com a situação que aquele homem estava vivendo, atravessando, sendo mendigo, cheio de doença, mas ele não deixou de adorar. E quando ele morreu, ele partiu daquela vida, ele foi levado pelos anjos. Mas observe que no mesmo versículo, na parte B, vai dizer, e morreu também um rico e foi sepultado. Olha para onde o rico foi. Os dois morreram, mas a diferença é que aquele que acredita que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que aquele que crê em Jesus Cristo, que aquele que não se apega a bens materiais, que aquele que não está nem aí para que o mundo oferece, mas sim para o que a palavra de Deus nos garante e nos oferece. E é o que, meu irmão, que a palavra de Deus nos oferece? A palavra de Deus nos oferece uma vida eterna com o Santo dos Santos. A palavra de Deus nos oferece um lugar que aos olhos do homem não viu, nem o ouvido aos olhos do homem não viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem, mas é o que está preparado para mim e para você, para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqueles que vivem na contramão do mundo. Porque se a gente tiver em um mar, ou tiver em um rio, e tiver uma correnteza, ou ali aquela onda, e a gente tenta nadar contra a correnteza, vai ser difícil a gente chegar num lugar desejado. Quem nada, quem viaja de barco e vê ali aquela correnteza, é difícil nadar, tem que botar muita força. Assim é quem vive neste mundo, mas não é daqui.
A palavra de Deus diz que nós vivemos no mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos criatura feita à imagem e semelhança de Cristo. E um dia Ele vai voltar, e esse dia está próximo para buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Foi assim que é viver na contramão deste mundo maligno, dessa geração má, perversa, desse mundo que não tem mais nada para nos oferecer. É assim viver, nadando contra aquilo que o mundo quer nos tirar da presença. É difícil, é tentações, é muitas coisas ruins. Às vezes nós temos vontade de jogar, de chutar o pau da barraca, de jogar tudo para cima e querer dar um norte na nossa vida, mas a gente lembra quem está do nosso lado, levando nossas orações para o trono da graça, é o Espírito Santo, e levando como gemidos inexprimíveis. A gente lembra o que Jesus Cristo passou aqui nessa terra, para a gente reconhecer que aquele sangue que desceu naquela cruz não foi em vão. É Ele que nos lava dos nossos pecados. E a Bíblia vai dizer que o pobre, o Lázaro, o mendigo morreu, e a recompensa dele foi levado pelos anjos, mas o homem rico morreu e foi sepultado. E aqui no versículo 23, a palavra vai nos dizer: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que interessante, o que é Hades, meu irmão? O inferno. De onde ele estava, ele viu que ali Lázaro, aquele mendigo, cheio de lepra, de chagas, agora não está mais do jeito que estava na porta dele. Agora não está mais coberto de uma roupa mendiga, não está mais cheio de lepra, mas está no seio de Abraão, lugar de paz, de tranquilidade, lugar de felicidade. E ele viu que a felicidade não era ele ter uma vida, como no verso 19 que vai dizer: havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho e vivia todos os dias regaladamente, ou seja, feliz, abundante. Agora ele viu que a verdadeira felicidade é estar no centro da vontade de Deus, porque ele viu, ele ergueu os olhos, porque se ele ergueu os olhos, ele estava em um lugar baixo, e ele teve que levantar a fronte para ver o que, meu irmão? Lázaro e Abraão, num lugar de felicidade. E no verso 24 ele vai falar: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olhe, meus irmãos, meu amigo, minha amiga, que ouve esta palavra neste dia, não sei se é pela manhã, pela tarde ou pela noite, observe o que o rico vai dizer: mande que ele molhe a ponta dos dedos, para que refresque a minha língua. Por quê? Porque eu estou atormentado nesta chama. O inferno existe, e lá tem chamas de fogo, e lá é lugar de tormento. Ele fala: eu estou atormentado. Agora pense comigo, como é que a ponta de um dedo vai tocar na água e vai saciar a sede de alguém? Como é que a ponta de um dedo vai saciar a sede de alguém? Este homem estava tão atormentado, estava tão ali quente aquele lugar. A Bíblia diz que é enxofre e fogo, que o fogo não se apaga, que ele estava desesperado.
Agora ele pede, ele agora ergue os olhos e não vê Lázaro sendo mais mendigo, não vê Lázaro cheio de lepra, não vê Lázaro ali mendigando na porta dele, talvez muitas das vezes sem receber o alimento, as migalhas. Mas agora ele pede, mande que ele toque na água para refrescar a minha língua. Porque eu estou vivendo atormentado nesta chama. É a Bíblia que fala. É a palavra de Deus que está nos alertando que existe o céu, que é o seio de Abraão, e o inferno. E quem vai escolher para onde nós vamos somos nós. Com as nossas atitudes aqui na terra, com os nossos comportamentos, com as nossas prioridades. O que é que estamos priorizando mais? As coisas de Deus ou as coisas da terra? Eu posso associar esta vida que este homem vivia, vivendo, se vestia de púrpura e de linho finíssimo com as coisas que o mundo oferece, e muitas das vezes nós, sem estar vigiando, cai nessas tentações. E muitas das vezes é árduo, é pesado. Às vezes a gente vê que o fardo está pesado, que o jugo está muito pesado, mas a gente tem que trocar pelo fardo de Jesus Cristo, que é leve, pelo jugo de Jesus Cristo, que é suave, porque Ele levou sobre si nossas dores e nossas transgressões. Pelas nossas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quem? Jesus Cristo na cruz daquele Calvário. Ali o profeta Isaías vai dizer, e vendo ele não tinha beleza nenhuma para que nós adorássemos. Porque Isaías vê Jesus Cristo ali na frente, naquela cruz, e quem passava era motivo de escândalo, era motivo de balançar a cabeça e assoviar, e dizia, este daí não é o Filho de Deus? Não era este daí que ia destruir o templo e fazer em 3 dias? Não é este daí e não pode descer daquela cruz? Desça daí, para que nós possamos acreditar que você verdadeiramente é o Filho de Deus. Meus irmãos, a gente lendo este versículo, a gente vai ver que o inferno é lugar de tormento. E é as nossas atitudes aqui. É nossas prioridades, como eu falei, as nossas renúncias que vai fazer com que nós vamos ou para o seio de Abraão, que é o lugar de paz, de gozo eterno, ou para o Hades, que é lugar de tormento e de chama de fogo. A Bíblia vai nos falar no verso 25, quando ele vai falar no 24, mande que ele toque, molhe a ponta dos dedos, e me refresque a língua, que estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é o consolado e tu atormentado. Olha a resposta de Abraão. Filho, tu lembra? Tu lembra o que você recebeu nesta vida? Em outras palavras, Abraão está dizendo a mesma chance, as mesmas escolhas, o que foi colocado na vida de Lázaro foi colocado na sua, mas você escolheu os bens. Você escolheu, recebeste todo aquilo que era bom para você na tua vida. Você escolheu não olhar para Jesus, não caminhar num único caminho, desculpe a redundância, não crer na verdade,
e na vida, porque o próprio Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente sereis livres. Você viu, você também conhece os mandamentos naquele tempo. Ele conhecia os mandamentos de Moisés, dos profetas, e não deu importância, e não ligou. Preferiu ficar enriquecendo mais, preferiu ficar se vestindo de linho puro. Como eu falei, não é errado a gente querer o melhor desta terra, porque a própria palavra vai nos dizer que o melhor desta terra Deus preparou para os seus escolhidos. Mas o que faz a gente ter o melhor dessa terra e não ter, não é a questão da escolha, não é isso, é a gente depositar a nossa adoração àquele que é digno de receber adoração. É fazer o bem sem olhar para quem. A diferença está em quem nós estamos depositando a nossa adoração. Qual é a presença que nós levamos para os lugares que nós vamos? É a presença de quem é nossa, defendendo A, B ou C, brigando por coisas banais, por vaidade. O rei Salomão disse: vaidade, tudo é vaidade debaixo do sol. Ou seguindo o que a palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo. Nós só vamos ser libertos quando nós conhecemos a verdade. E quem é a verdade? É o próprio Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nós estamos trilhando tem que ser o caminho da renúncia, porque só existe o caminho, não um dos caminhos, o caminho, que é Jesus Cristo. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o que sai da boca de Deus. E a vida eterna é o que Jesus Cristo nos proporciona. E Abraão vai dizer: filho, lembra-te. Isso aqui é forte nos dias de hoje. Porque quando aquele grande dia chegar, da mesma forma, Jesus Cristo, hoje você não aceita Ele como seu advogado para interceder a Deus Pai por nós, mas vai ter que aceitar Ele como juiz. Hoje não queremos, as pessoas que não aceitaram Ele ainda, não querem aceitar Ele como Senhor e Salvador, mas um dia vai aceitar como juiz, porque Ele vai julgar um por um, e ninguém vai sair desse julgamento. O juízo final está próximo. E Abraão está dizendo: lembra-te de que recebeste o que eu recebi, os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, agora ele está consolado. Oh, aleluia! Agora aqueles que servem a Jesus Cristo, que é julgado, que é atormentado aqui nessa terra, que é ali visto por muitos, até próprio da família, com um olhar de desprezo, porque decidiu a servir a Deus. Aí Abraão está dizendo: hoje ele é consolado, e tu atormentado. Mas eu já fazia tudo, eu dava esmola, eu fazia isso, mas não tinha o principal, que era Jesus Cristo dentro do coração. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo.
Aos que vencerem, dar-te-ei a coroa da vida. Tu te lembra? Arrependa-se enquanto é tempo. A palavra de Deus lá em Amós vai dizer: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que não venham os dias da sua velhice. Lembre, enquanto nós estamos aqui e podemos fazer a obra e podemos dar continuidade no que Jesus Cristo mandou que eu e você fizemos, que é pregar a palavra, que é ensinar. Toda criatura quer fazer discípulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar tudo que Ele tem mandado. E Ele dá uma promessa, e eis que estou convosco. Ele faz essa promessa todos os dias até a consumação do século. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E Abraão vai dizer: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quisesse passar daqui para vós não poderia, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Abraão disse: eu não posso fazer isso que você está pedindo, colocar que ele toque o dedo na água para refrescar a sua língua, porque tem um abismo. Como se a gente estivesse passando por um lugar e tivesse ali um grande buraco e a gente não pudesse pular para o outro lado. Para que a gente possa entender. Tem um abismo que quem está lá não pode passar para cá e quem está cá não pode passar para lá. É assim que Abraão está dizendo. E ele vai dizer: mande que ele vá na casa dos meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele repete de novo no verso 28, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunha, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse Abraão: eles têm Moisés e o profeta, ouça-nos. E disse ele: não Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrependia-se. E Abraão vai fechar esta parábola. Jesus Cristo vai fechar esta parábola. A palavra de Deus vai fechar esta parábola no verso 31. Abraão respondendo para o homem rico. Porém, Abraão lhes disse: não, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O que eu entendo com isso para fechar essa reflexão nesta manhã? Quando Abraão vai ter um diálogo com aquele homem e vê que ele está atormentado, e vê que a vida dele toda foi ter tudo que ele tinha, mas não tendo Jesus Cristo não adianta nada. E Lázaro não tinha nada que ele queria ter, mas tinha Jesus Cristo, e isso faz toda a diferença. E Abraão vai falar, porém Abraão disse: se não houve Moisés e os profetas. O que Abraão está dizendo no tempo de hoje, em pleno século 21, se não houve a palavra de Deus, se não houve os pastores, se não houve a palavra anunciada pelo aquele que Deus colocou na frente, os louvores, as orações, se não houve hoje, aí Abraão vai falar: tampouco acreditarão. Observe que Abraão usa essa palavra aqui no futuro. Se não houve hoje, que é o presente que nós estamos, a palavra, os profetas, que foi o profeta, todos que estão aqui na Bíblia, Ezequiel, Isaías, Jeremias e Abacuque, Obadias, Jonas, Daniel. Se não houve a palavra de Deus,
A lei, os profetas, a lei de Moisés, como Deus tirou o povo dele do Egito. Se não ouve, se não dá ouvido para isso, aí ele vai falar, tão pouco acreditarão lá no futuro, se alguém voltar dos mortos. Meus irmãos, eu quero finalizar esta reflexão dizendo, dê crédito a esta palavra. Dê crédito o que está dizendo aqui, porque tudo está se cumprindo. A palavra de Deus diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo vai se cumprir e está se cumprindo. E existe sim o céu e o inferno. É o céu, é o lugar de paz, de gozo, de alegria, de felicidade. O inferno é lugar de tormenta. O que é uma tormenta? Uma pessoa viver atormentado. Nós podemos imaginar, é lá. Às vezes aqui uma pessoa tem um deslize, tem um lapso de ansiedade ou de alguma loucura. Se der algum remédio, tranquiliza. Dá um diazepam, dá um outro remédio mais forte aí. Tranquiliza, a pessoa fica calma. E aí a pessoa volta a não ficar mais atormentado. Agora imagine lá no inferno, onde a palavra de Deus diz que o fogo não se apaga e o enxofre, e tem enxofre, tem uns bichos que não pode matar. A pessoa viver atormentada a eternidade assim. Imaginou? E se eu pudesse, a quem estiver me ouvindo, a quem vai me ouvir, perguntar, você quer ir para lá? Com certeza a resposta era não. A resposta era, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o seio de Abraão. Pois bem, então dê valor. Ouça esta palavra. Pegue sua Bíblia, leia, faça sua devocional. Dê crédito à palavra de Deus. Porque os dias são maus. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no nosso coração aquilo que faltou nesta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo possa completar nos nossos corações, abrir nossos entendimentos, para que a gente veja qual a área da nossa vida que a gente está dando mais ênfase às coisas deste mundo e estamos deixando aquilo que é de importante, que é a palavra de Deus, que é a vida eterna. Porque Jesus Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou, hoje reina para sempre, para nos dar a vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. O que vos recebi do Senhor, eu vos o entreguei.